MAP nasceu há aproximadamente 18 anos, em 1994, através de um missionário chamado David Cornfield, quando ele veio para o Brasil, que é um missionário da CEPAL, e se estabeleceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e lá ele começou o ministério com líderes e pastores da cidade de Belo Horizonte. Era chamado Grupo de Pastores Discipuladores. Eles estavam aprendendo e discutindo e compartilhando sobre discipulado. E os primeiros movimentos do MAP foi na área de discipulado. E nessa caminhada do discipulado, em 94, 95, 96, chegou-se a uma crise. Qual foi a crise? Que os pastores não eram discipulados. Então, como os pastores conseguiriam discipular seus líderes, os membros da sua igreja, se eles não tinham sido discipulados e eles não viviam uma experiência de discipulado? Então isso gerou uma crise, gerou uma espécie de incoerência, uma espécie de inconsistência, né? O pastora, perdão, quando eu falar pastor aqui, né, eu não vou ficar repetindo pastora, tá bom? As irmãs não ficam, as pastoras não ficam chateadas com isso. Eu amo, minha esposa é pastora, né? Tem uma pastora dentro de casa, então não me perdoe quando eu falar só o nome pastor, ok? Então gerou essa inconsistência. Como eu posso, né, falar para o meu líder que ele precisa ser discipulado, precisa ser acompanhado e tal, quando eu não vivo isso, quando eu não tenho essa experiência, em lugar algum, em momento algum, em instante algum da minha vida? Então aí esses pastores começaram então a se reunir e discutir como eles poderiam se discipular mutuamente, como eles poderiam então se encontrar e um ao outro dar essa cobertura, dar esse acompanhamento, trocar as suas experiências, prestar contas da vida um do outro para os outros colegas pastores. E aí nasceu então esse movimento chamado Pastores Discipuladores, que se propuseram juntos, mutuamente, se discipularem, para que eles pudessem também ter essa experiência, ter esse ambiente para reproduzir isso dentro das suas igrejas, reproduzir isso dentro do rebanho que eles estavam então pastoreando. Aí esse movimento foi ganhando força, foi ganhando expressão, e em determinados momentos houve uma mudança, porque falava de discipulado de pastores, não é? E discipulado da igreja, discipulado de membros, e aí, não de uma forma intencional, acabaram então surgindo essa expressão pastoreio de pastores, né? Ou discipulado dos pastores, entendendo que ele é um discipulado mútuo, ele é um discipulado de relacionamento, ele é um discipulado de acompanhamento, onde pastores, pastoras, cônjuges de pastores ou cônjuges de pastoras, né, podem então ter um ambiente onde mutuamente eles se cuidam, mutuamente eles se pastoreiam. Então o MAP vem dessa gênese, ele nasceu ali, nasceu do trabalho com a igreja, nasceu do trabalho de discipulado, do trabalho de grupos pequenos com a igreja, mas as tentativas que se fazia com isso, chegava no pastor, travava, porque o pastor nunca tinha experimentado um ambiente desse. Como ele poderia reproduzir algo que ele não viveu, que ele nunca experimentou? Então nasceu essa necessidade, e esses grupos então se espalharam para o Brasil inteiro. Hoje são milhares de pastores que se reúnem em grupos de pastoreio, de pastores nessa nação. E o movimento vem crescendo, surgindo materiais, surgindo novas ferramentas, novos livros, novas expressões. E uma última expressão do MAP, que tem uns 4 anos para cá, é um desejo que nasceu no coração da equipe nacional, do David, da equipe, de levar isso também às denominações, de levar isso também aos conselhos de pastores da cidade, de levar isso àquilo que já é organizado. Então foi através disso que temos conversado com o bispo, temos feito essa interação, no sentido de que a experiência que o MAP tem
Nesses mais de 15 anos de pastoreio de pastores, o MAP agora deseja servir às denominações. Então está servindo a todas as denominações. Temos experiências muito boas com os metodistas já no Rio de Janeiro, os batistas em algumas regiões, os batistas nacionais em toda a nação estão hoje tendo um programa oficial de pastoreio de pastores nas suas convenções nacional e regionais. Então, é nesse sentido que eu estou aqui hoje, não só como um colega pastor metodista livre, mas como um representante do MAP, um coordenador que nós chamamos. Eu coordeno aquela região chamada região Noroeste, que inclui Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Nós temos uma equipe de pastores que nos reunimos e organizamos, ministramos e desenvolvemos grupos de pastoreio de pastores naquela região. E eu também participo de um grupo de pastoreio de pastores semanalmente em Cuiabá, um grupo que já tem quase 10 anos que nós nos reunimos cuidando um dos outros ali. E daqui a um pouquinho eu vou compartilhar um testemunho mais pessoal meu do que tem sido esta experiência. E a visão do MAP é cada pastor como mentor, cada igreja com liderança saudável. Mentor, pessoa com uma graça especial comprometida em nos ajudar a crescer regular e intencionalmente em nossas vidas e ministérios. Cada pastor, cada igreja, leva-nos à necessidade inegociável de apoiar e encorajar o pastoreio e mentoria dos pastores nas denominações, conselhos de pastores e outras organizações que trabalham com pastores. Liderança saudável deixa claro que nenhum pastor é saudável sozinho. Precisamos criar uma cultura do reino de Deus ao nosso redor, especialmente através de relacionamentos comprometidos e saudáveis. E o MAP procura fazer isso através de 4 estratégias. A primeira é o pastoreio de pastores e líderes. A segunda é casamentos e famílias pastorais sólidas e atraentes. Terceira é equipes pastorais que compartilham os mesmos valores e visão. E a quarta é parcerias de pastoreio de pastores nas denominações. E as 3 primeiras estratégias criam grupos pequenos ao redor do pastor, comprometidos em vivenciarem a cultura do reino de Deus. Então, esses são 3 círculos concêntricos, onde o pastor está no centro. Nós entendemos que o pastor que desenvolve com saúde essas 3 estratégias, ele ganha uma vida, ele ganha uma proteção, ele ganha um aprofundamento naquilo que o bispo estava falando aqui, né? Tanto na santidade, né, quanto no desenvolvimento da sua vida como servo, chamado e vocacionado para o ministério. Então, ali um dos círculos que vem basicamente primeiro é o círculo do cônjuge e filhos, né? Que é o pastor e a sua família. É o primeiro ambiente de saúde que um pastor tem que buscar ter, é no seu casamento e nos seus filhos. Essa é a base fundamental de todo o ministério. O segundo é a sua equipe ministerial, né? Sua equipe pastoral. Aqueles líderes, sendo uma igreja pequena, normalmente são os seus líderes, né, de ministérios ou de departamentos que junto com o pastor se unem para o desenvolvimento do ministério. Uma igreja maior, já há uma equipe pastoral, pode ser composta já de pastores e pastoras ordenados, né, que estão ali junto com o pastor, desenvolvendo o ministério da igreja. E o terceiro é o pastoreio de pastores, esse grupo de pessoas que vão dar esse apoio, essa ajuda, essa saúde que o pastor precisa, tendo um ambiente seguro, um ambiente saudável, onde ele pode expressar, né, seu coração, suas emoções, aquilo que ele está vivendo e receber ajuda, receber cuidado para a sua vida. Então, olhando esses 3 círculos, vamos fazer o primeiro exercíciozinho. Espero que você esteja com uma caneta. Dê uma nota de 0 a 10 para cada um dos 3 círculos para você. 0 a 10 quanto à saúde que você imagina do seu casamento e da relação com os filhos. 0 a 10 quanto à equipe pastoral, a equipe de liderança que você tem na sua igreja local.
e quanto a você ter um grupo de apoio, um grupo de pastoreio na sua vida. Essa nota, não existe nota certa ou errada, é a nota que corresponde à sua realidade, isso é para você, ok? Então dê lá uma nota. Depois você pode até sentar com outro colega e discutir aí essa nota e poder saber como que você está e pode melhorar. A importância do pastoreio de pastores e como funciona. Então, na página seguinte a gente vai falar um pouquinho da importância do pastoreio de pastores e como funciona. Então eu vou seguir um pouquinho por aqui e aí um pouquinho na apostila, a gente vai fazendo um bate-bola, ok? A primeira pergunta é: eu preciso disso? Será que isso é necessário para a minha vida? Será que isso realmente é importante? Eu preciso responder essa pergunta. Porque se eu não responder essa pergunta, eu não vou ganhar interesse e nem ganhar convicção de que eu preciso realmente andar em forma e em direção ao pastoreio. Quais as passagens bíblicas que vem à sua mente quando falamos de pastoreio? Anote algumas e depois comente. Então, aí no alto mesmo da sua apostila, em qualquer lugar que tiver um espaço aí em cima, tenta lembrar na Bíblia uma ou duas passagens que falam de pastoreio, que falam do cuidado pastoral. E anote, por favor. Alguém anotou? Veio à sua memória uma passagem? Talvez você possa, de repente, nem lembrar tanto a referência, mas pelo menos o texto bíblico que quer compartilhar conosco? Estamos começando ainda, estamos frios, né? Vamos nos aquecendo, daqui a pouco nós vamos estar falando bastante, né? Quem vai quebrar o gelo? Sim. 2,14. 2 Timóteo 2,14. Lembra-me estas coisas, ordenando diante do Senhor, que não tenha contento palavras, e para nada aproveite para a conversão dos seus ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como ele que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão em meu espírito. Nessa parte, procura apresentar-se, não é isso? Procura apresentar-se. Não é? Uma das coisas que nós vamos descobrir, os irmãos anotaram 2 Timóteo 2,14, não é? Uma das coisas que nós vamos descobrir que realmente nos mata e nos destrói é a solidão pastoral. O andar sozinho no ministério nos leva a perder as referências, os referenciais. E ao perdermos os referenciais, nós podemos cair nisso. Nós vamos nos desaprovando e nem sabemos que estamos sendo desaprovados. E muitas vezes, quando nós percebemos, nós já ou perdemos o ministério ou estamos em via de perder o ministério. Alguém mais tem uma outra passagem? 2 Timóteo 2,2. 2 Timóteo 2,2. Que de mim aprendestes, confios a homens fiéis, né? Então esse passar, né? O que eu recebo eu passo, eu transfiro, eu coloco para frente. Mais alguém tem um texto? Atos 20, 28. Muito bem. Pode ler. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos.
Obrigado, né? Então, eu separei duas passagens, uma das passagens era essa, Atos 20, 28, não é? Uma passagem bíblica. O que a Bíblia tem a dizer, né? Eu acho que alguma coisa desconfigurou, né? Vê se você consegue colocar para nós. Mas o texto é esse: cuidem de vocês mesmos, né? Eu passei do meu computador para lá, pode ser que tenha desconfigurado, né? Então, nesta passagem, deixa eu abrir aqui, que aí a gente vai por aqui. Fecha enquanto você consegue, porque aí o pessoal fica mais comigo aqui, por favor. Obrigado. Então, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo. Eu trouxe algumas coisas. O que temos nessa passagem? Primeiro, nós temos um ancião dando os seus últimos conselhos. Paulo, ele está na sua última viagem, ele está indo em direção a Roma, não é? E ele passa ali por Éfeso. Esses irmãos que ele está trazendo essa palavra são presbíteros, né? Os líderes da cidade de Éfeso. Ele chega até uma cidade chamada Bitínia, que está no litoral, e esses irmãos de Éfeso vão até lá no litoral encontrar-se com Paulo. Paulo tem convicção que nunca mais vai ver esses irmãos, esses líderes da igreja dali. Então é um momento muito importante da vida de uma pessoa, ainda mais que Paulo foi aquele que gerou esses líderes, que gerou essas igrejas nas suas primeiras viagens missionárias. Então é uma palavra que ele está dando, é um conselho de um ancião, um conselho de sabedoria. É um momento da gente refletir, nesses momentos que é tipo Jesus dando a grande comissão, não é? Estou indo embora e estou deixando uma palavra que é palavra que temos que parar e prestar atenção nelas. E aqui é interessante que quando ele fala, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Essa palavra é uma conjunção, né, aditiva. Mas é interessante que o cuidar de si mesmo vem antes de cuidar do rebanho. A grande maioria dos pastores, incluindo eu, normalmente invertemos isso. Cuidar do rebanho sempre antes do cuidado conosco mesmo. Então essa palavra de Paulo vem ao coração daqueles líderes que eram líderes receptivos e líderes quebrantados. Diz a palavra que eles entraram num choro ali grande, compulsivo. Primeiro porque aquela palavra de Paulo, né, o amor que eles tinham com Paulo o estava deixando, e eles sentiam-se um pouco desamparados, saudosos quanto à partida de Paulo, mas também porque eram líderes quebrantados, estavam dispostos a receber aquela palavra. E aqui está no plural, né? Cuidem-se de vocês mesmos. O entendimento aqui também é que um deveria cuidar do outro. Falou, olha, eu estou indo, mas vocês estão ficando. Então, por favor, né, que um cuide do outro. A ideia inicial que nós temos é cada um cuide de si mesmo, não é isso? Então eu tenho que tomar cuidado, eu preciso vigiar. Não é errado, todos nós temos que vigiar, todos nós temos que tomar cuidado, claro. Mas a palavra ali também se estende à mutualidade, se estende ao fato que ele estava com um corpo de presbítero, um corpo de líderes daquela região. Então ele está exortando, né, encorajando, admoestando aqueles líderes para que eles estendessem cuidado uns com os outros. Irmãos, a verdade é que cada pastor que cai, cada pastor que perde, eu também perco. Cada pastor que cresce, cada pastor que se levanta, que amadurece, que exerce o ministério
com graça e saúde, eu também cresço, eu também amadureço. Nós somos um corpo. Então esse cuidado um com os outros não é só uma retórica, não é só algo que eu tenho que compreender, mas é algo que me cabe fazer, me cabe participar desse processo do cuidado. Não chega a ser um mandamento, né? Mas todo imperativo na Bíblia é um mandamento, não é isso? Então esse cuidem-se de si mesmo é um imperativo. Então ele tem um caráter de mandamento, ainda que não seja o mandamento de Jesus Cristo, né? Mas é o mandamento do apóstolo, ordenado, colocado e legitimado pelo Senhor, o apóstolo Paulo. Então é algo que nós precisamos prestar atenção. Outra coisa, essa admoestação diz lá no versículo 29 que nós não lemos, diz que lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Irmãos, nós estamos sendo atacados todo momento, de todo lado, não é? Se nós não nos cuidarmos, se nós não nos protegermos, nós vamos ser devorados por esses lobos ferozes que estão aí nos atacando. O outro texto que nós temos, mais uma passagem bíblica, é Tiago, capítulo 5, do versículo 13 em diante, até o 16. Essa é uma passagem, não sei se tão, acho que um pouco conhecida, mas muitas vezes não praticada por nós. O que diz o texto? Alguém pode ler para mim, por favor? Tiago 5, 13 ao 16. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que está feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Então, nesse texto, o que nós temos nessa passagem? Então, nós vamos ter algumas coisas aqui, né? Primeiro, nós temos alguém sofrendo. Versículo 13, né? Está alguém entre vocês, entre vós, sofrendo? Então, essa é uma pergunta também que nós devemos fazer. Pastor sofre? De alguma maneira? Ele passa por sofrimentos? Quem nós devemos chamar quando estamos sofrendo? Não é? Então, o texto também diz que temos alguém feliz. O pastor passa por momentos de felicidade? Passa. O pastor é feliz? É. Tem os momentos, ele cabe o sofrimento, mas cabe também a alegria, não é? Agora, com quem você divide a alegria? Com quem você compartilha a alegria, as conquistas, as bênçãos que Deus está trazendo para a sua vida e para o seu ministério? Terceiro, nós temos alguém doente. Versículo 14, né? Está entre vós alguém doente? Doente aqui fisicamente, ou doente aqui também da alma, que adoeceu, que sofreu, que está passando por dificuldades emocionais, dificuldades com a sua alma, não é? 4. Temos alguém lutando com o pecado? Versículo 16, né, diz: confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Eu falei, olha, vocês vão orar sobre a minha vida. Expliquei para eles Tiago 5,16, que diz que eu deveria chamar os presbíteros, não é? Eu deveria chamar pessoas de autoridade. Eu falei, vocês são pastores, vocês têm autoridade. Vocês têm autoridade sobre a minha vida. Eu falei, vocês vão orar sobre mim. Orar para que eu seja curado disso. Irmãos, e nós começamos a orar. Eles oravam e eu orava. E nós fizemos um processo ali de cura. Eu confessando diante de Deus e diante deles. E eles orando por mim, impuseram as mãos sobre mim. E naquela manhã eu fui curado. Tiago 5,16 eu experimentei. Irmãos, nós confessamos nosso pecado a Deus para ser perdoado.
Nós confessamos nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Por isso Deus deixou o corpo. Aqueles pecados que nós não vencemos é porque nós não confessamos para o corpo. Nós não confessamos para as autoridades que Deus tem colocado nas nossas vidas. Eu tenho um colega de grupo que o problema dele é orgulho. Ele é um pastor muito capaz, de uma inteligência acima do normal, muito êxito no ministério e é orgulhoso. Então a confissão dele é orgulho. E nós temos ministrado sobre a vida dele. E nós temos tratado com ele nessa área do orgulho. E ele tem alcançado êxito, tem tido vitórias nessa área, né? Outros, o pecado dele é com os filhos, em não saber cuidar, em não dar atenção devida aos filhos. Eu não sei qual que é a sua área de deficiência, qual que é a área que te pega, qual que é a área que Satanás entra e tem achado brecha, e às vezes entrado e feito uma fortaleza. Esse texto, então, ele fala que essa pessoa que está lá em Tiago, ela precisa de pessoas com quem repartir sofrimentos e alegrias. Ela precisa de pessoas que se importem com o seu estado. Ela também precisa de pessoas, ela precisa de um ambiente de amor que possibilite a confissão. Não é? Muitas vezes os colegas falam para mim: Marinho, tudo bem, você tem um grupo lá que é um ambiente seguro, é um ambiente onde você pode confessar e ninguém vai usar contra você. Irmãos, nós somos pastores, irmãos. Meu Deus do céu, se entre nós não podemos ter um ambiente seguro, aonde nós vamos ter um ambiente seguro? Aonde, irmãos? Que igreja é essa que nós estamos pastoreando, que nós estamos conduzindo, se nós não temos isso entre nós? Se nós não temos esse ambiente que podemos nos abrir e confessar, eu não tenho problema nenhum de falar isso. Você pode falar porque você já foi curado, não, mas um dia eu tive que falar sem ser curado. Confessar para colegas para receber a cura. E eu sinceramente, eu não importo o que eles fizeram com isso que eu falei para eles. Não importa. Eu importo é o que Deus fez na minha vida. E olha, irmãos, dali em diante o meu ministério deslanchou. Eu sei que Deus tem muita coisa para a minha vida ainda. Mas quem me acompanhou desde o início lá de perto sabe a mudança que Deus trouxe no meu ministério a partir dessa cura, da libertação dessa fortaleza na minha vida. Houve uma mudança. Meu casamento virou outro. Nós temos vivido os últimos 7, 8 anos do nosso casamento, os melhores anos da nossa vida de casados, com transparência, com alegria, com confiança, um ministério desenvolvido com santidade, com presença, poder e glória do Senhor. Eu poderia não ter isso. Eu poderia, quem sabe, na época eu corri sério risco. Houve uma época já casado que meus olhos começaram a me levar para uma mulher fora do casamento. E eu comecei a desejar aquela mulher. O temor do Senhor assim me segurou no fio. Se eu não tivesse sido curado, irmãos, se eu não tivesse aquele ambiente de confissão, talvez eu não estivesse aqui hoje, mais no ministério. Possivelmente eu seria mais um nas estatísticas dos que tiveram pecado moral e que foram afastados do ministério. Eu tenho muita convicção que esse era o caminho que eu estava trilhando, mas que através desse ministério, do pastoreio de pastores do mar, eu fui salvo. Nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que vigiar. Mas por que eu faço isso? Porque eu tenho que prestar contas disso. Eu tenho um lugar que eu preciso prestar contas. Se eu não tenho, eu estou solto e eu vou ter problemas. Não é? Então, seguindo aqui mais um pouco para nós, quem aqui já tem isso em sua vida de forma satisfatória? Quem aqui acha que precisa disso? Desse cuidado, desse ambiente, dessas pessoas para caminhar? Hoje, o meu pastoreio é muito mais de forma preventiva do que curativa. Mas no início foi curativo. No início eu precisei me curar, não só desse. Eu também era orgulhoso. Muito orgulhoso. Eu era egoísta. Foi no grupo que me ensinaram sobre isso. Eu chegava lá no grupo, nós tínhamos lanche, e aí um colega falou assim: você observou que você é o primeiro a comer o lanche? Você não deixa os outros entrar na frente? Quando você tem um ambiente seguro e de verdadeiros amigos, eles podem falar isso para você. Pode ou não pode? Eu quase dei um beijo nele.
Falei, cara, eu não tinha observado isso, obrigado. E olha, eu acredito que eu estou fazendo isso não só aqui. Eu devo estar fazendo isso lá na igreja, na minha casa, e fui observando, eu fazia em todo lugar isso. Eu era um egoísta. Né? Eu queria ser o primeiro, eu queria as coisas boas para mim, eu queria o melhor para mim. E foi lá que eu tenho sido confrontado. E melhor, então, quando eu vou, eu falo, opa, Marinho, você não é mais egoísta. Deixa as pessoas servirem e depois você vai. Né? Coisas que nós precisamos tratar, irmãos, porque a igreja está nos olhando, a igreja está nos vendo, nós somos o espelho, nós somos o exemplo, e ela vai ser muito parecida conosco. Tem um ditado que é muito verdadeiro, que arrebenta com a gente: a igreja é a cara do seu pastor. Por isso que quando a gente vai e conhece uma igreja, a gente está conhecendo o pastor daquela igreja, porque as ovelhas seguem o pastor, não é? Não é isso que a Bíblia diz? As ovelhas seguem o pastor. Então aquilo que elas estão fazendo, praticando, é aquilo que elas estão aprendendo com o seu pastor. Então nós temos que ter esse cuidado. Uma pesquisa real feita aqui em São Paulo por Francisco Lotufo Neto, já ouviram falar desse pesquisador? Ele fez essa pesquisa em 97, eu fiquei pensando, 15 anos, acho que as coisas já estão diferentes. Ele disse o seguinte, que em cada 100 pastores, 47 deles têm problemas de transtorno mental manifesto em estresse. Os sintomas são depressão, sonolência, insônia, medo e ansiedade. Um colega agora que nós tratamos sobre ansiedade, ele chegou num ponto, irmãos, que ele desenvolveu um desse comportamento de mania de perseguição. Esse colega, nós tentamos tratar, ajudamos ele, está melhor agora. Mas ele chegou num ponto assim, que se ele ia pregar no domingo e entrasse um visitante na igreja, ele achava que ele tinha vindo para sondar ele, para saber o que ele estava fazendo, que ele era um enviado de alguém, então, era um inimigo. Quando o visitante entra na sua igreja, você se alegra, não é? Deveria. Ele não. Ele achava que era um enviado do inimigo para ver que ele desenvolveu isso, mania de perseguição. O pior dia para ele era o domingo, que ele tinha que pregar. Um pastor de 25 anos de ministério, de uma denominação histórica, pastor sério e comprometido, mas que vivia sozinho. Foi se decepcionando com as coisas que Lotufo diz aqui, ó. As causas são finanças. A igreja dele sempre teve dificuldade de pagar o salário dele, então ele viveu sempre com muito arroxo financeiro. Membros da igreja, ele teve muitas decepções com os membros e com os líderes da igreja dele, não é? Tensões geradas por outros pastores, líderes da igreja, problemas conjugais, doutrinário e sobrecarga de trabalho. São essas coisas que Lotufo, na pesquisa dele, viu nos pastores, que causaram aqueles sintomas de adoecer os pastores. Observa se algumas dessas práticas não são da minha vida, da sua vida, são recorrentes em nós. Conflitos com os membros da igreja, tensões, às vezes geradas por outros colegas pastores, às vezes da mesma denominação, né? Críticas, coisas mal resolvidas, conflitos maltratados, pendenga que vai ficando, não é? Líderes da igreja, problemas conjugais, doutrina, sobrecarga. E olha, esse negócio, irmãos, de pastores da mesma denominação, nós temos que ganhar graça sobre isso. Temos que ganhar graça para resolver. Eu já tive problemas, né? Mas Deus deu graça para ir conversar, confrontar e resolver. Mas para você fazer isso, você tem que ter saúde emocional. Se você não tem saúde, você não vai. Você vai fugir do confronto, de qualquer confronto. E aquele negócio vai ficar lá e vai apodrecer, vai virar lixo e vai destruir a sua alma. Né? Então nós precisamos ter esse ambiente para a gente falar. Né? Isso levanta uma questão: o pastor precisa ser pastoreado? Ele ainda é ovelha ou já não tem necessidades? É um super-homem espiritual e emocional ou também precisa de cuidados em sua vida? Ele é gente de carne e osso ou não tem mais pontos fracos ou vulneráveis? Não é?
A resposta parece óbvia, mas a prática de vida de muitos pastores nega esse óbvio. Caminhando. Por que a maioria dos pastores não tem pastoreio para suas vidas? Quais são alguns princípios encontrados no texto acima que apontam para a necessidade de pastoreio? Uma breve definição. Agora na sua apostila tem uma definição. Vamos ler juntos? O pastoreio de pastores é o apoio a pastores e seus cônjuges que proporciona cobertura espiritual e assessoria no desenvolvimento de suas vidas e ministérios. Isso normalmente acontece através de grupos pequenos que se reúnem regularmente para compartilhar suas vidas e ministérios e orarem uns pelos outros, né? Então, esta é a definição. Nesta definição, nós encontramos 4 elementos. Primeiro é o apoio. O que apoio nos fala? Ajuda, companheirismo, compartilhamento de intimidades, amizade, ter amigos, ter um suporte, né? Apoio é suporte. Essa água está aqui porque tem um suporte, então ela se sustenta. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros, né? Dar suporte uns aos outros. Esse é o sentido do texto. Tem muitas pessoas que interpretam esse texto, né, como aguentar o outro, né? Ninguém tem que fazer isso. O povo de Deus é para dar suporte, apoio. O que mais? A segunda é cobertura espiritual, oração pelo colega, imposição de mãos, confissão, clínica espiritual. Nós temos um ambiente onde a gente possa, né, celebrar nossas alegrias, mas também compartilhar nossas dificuldades e receber oração, receber ali um cuidado. Terceiro, ele fala do desenvolvimento de sua vida, né, quanto ao caráter, quanto a temperamento, orientações, prestação de contas, exortação, conforto. Alguém para perguntar, né? Quando a gente pergunta, e aí, você tem feito check-up médico nesse ano? Você verificou como está a sua saúde? Você verificou como está as suas finanças? Recentemente nós tivemos que trabalhar com um colega pastor que ele estava endividado, cartão de crédito, cheque especial. Meu Deus, que situação difícil. Tivemos que sentar com ele, fazer um orçamento, ajudá-lo, tivemos que fazer oferta e ajudá-lo a cobrir aquilo, e uma condição de que ele não ia se endividar mais e prestar conta até ele sair daquele fundo do poço. Por quê? Porque ele estava se acabando com aquilo. Aquilo estava tirando a autoridade dele, estava tirando a alegria dele de pastorar, a energia dele estava sendo roubada naquele momento, né? E também desenvolvimento do seu ministério, capacitação, assessoria, mentoreamento, visão, reciclagem. Nossa, no nosso grupo, por exemplo, a gente estuda livros juntos. Quinta-feira é a nossa reunião, então quinta-feira à tarde nós estávamos conversando sobre isso. Lembrando, nós estudamos nesses últimos 5 anos, acho que 8 livros juntos. 8. Então a gente pega um livro, divide ele, cada um fica responsável por um capítulo, um livro de 10 capítulos, em 10 semanas nós compartilhamos. Então, o primeiro momento, 45 minutos da nossa reunião, é estudar um livro juntos. Nós já estudamos vários livros. Há um livro que nós estudamos, que é o primeiro que a gente estuda no grupo, é esse aqui, O Líder que Brilha, do David Cornfield. É um livro que fala sobre os 7 relacionamentos, os 7 relacionamentos que levam à excelência. Começa do relacionamento com Deus, são 6 estudos sobre relacionamento com Deus, focado no pastor e no líder. 6 estudos do relacionamento consigo mesmo, sua saúde pessoal, emocional. 6 estudos focados no relacionamento conjugal e familiar. 6 estudos no relacionamento com o grupo de pastoreio, ou esse grupo de apoio. 6 estudos focados na equipe pastoral, ou equipe de ministério do pastor. 6 estudos sobre o relacionamento com o mentor, alguém que te alavanca, que te levanta, te leva de um lugar para outro, que te desafia. Essa é a figura do mentor, alguém que te mostra novos horizontes,
que vê potencial em você que você não vê e te ajuda a alcançar esse potencial. E 6 estudos sobre amigos, amizade, amigos íntimos, fora do casamento. Um livro riquíssimo, são 42 estudos. Normalmente nós estudamos ele num ano no grupo de pastoreio. 42 semanas estudando esse livro. E a gente lê em casa, anota os principais pontos e sentamos por 40 minutos para discutir aquele capítulo e aplicar nas nossas vidas. Depois oramos e depois temos o tempo de prestação de contas ou de mentoria nos outros momentos do pastoreio. Eu trouxe alguns exemplares ali, se os irmãos quiserem adquirir, está à disposição. Eu trouxe também um outro exemplar de um livro que tem me abençoado muito, isso fica ao critério dos irmãos, que é um livro escrito pela esposa do David, a Deborah Cornfield, chama Caris, a história de uma mãe e a luta de sua filha. Esse livro é a história de uma menina, a filha deles, que nasceu sem os intestinos, uma pequena parte dos intestinos, e que a maior parte dessas crianças morrem logo nos primeiros meses. E Caris teve a graça de viver, e vive até hoje. Ela está com 28, 29 anos agora. Ela já fez 2 transplantes de intestino, pâncreas, esse transplante de múltiplos órgãos, que eu li recentemente no Brasil, foi feito o primeiro, agora tem 3 meses atrás, com uma vitória da medicina brasileira, mas ela fez isso já uns 6, 7 anos atrás nos Estados Unidos, e ela vive de milagres. E é uma história de milagres, é uma história de superação, é uma história linda, que normalmente a gente lê com um livro de um lado e um lenço do outro, porque é tocante. E se você tem alguém, ou você ou alguém que está passando por um momento muito difícil na sua vida, esse livro é um bálsamo para o coração, para animar essas pessoas. Então, essas são o desenvolvimento do seu ministério, né? Foi lá que eu fui motivado a buscar reciclagem, motivado a buscar sair daquele mundinho que eu estava vivendo. Por quê? Porque um colega traz uma coisa boa que ele está tendo lá, o outro fala da outra coisa, o outro fala de outro livro, o outro fala de um curso que ele fez, o outro fala... Isso tudo enriquece, né? E você tem uma amplitude de coisas para receber. Você sente necessidade disso em sua vida? Desse apoio, dessa cobertura espiritual, desse desenvolvimento da sua vida, desse desenvolvimento do seu ministério? É isso que é o pastoreio de pastores. É a isso que o pastoreio de pastores se propõe a dar e a gerar, né? Qual desses 4 elementos você mais precisa atualmente? Não é? Dessas 4 coisas que nós falamos aqui, que é o pastoreio de pastores. E uma séria aplicação antes da gente ter um tempo 2-2, 3-3. O que acontece quando o pastor não é cuidado? 7 consequências trágicas da falta de pastoreio. A primeira pergunta é: dos pastores que você conhece, qual a porcentagem dos que recebem esse tipo de cuidado pastoral em sua vida? É o item 2 da sua apostila. Aí você coloca aí um número percentual dos pastores que você conhece. Perdão, depois da definição, tem a definição número 1, aí tem o item 2. Dos pastores que você conhece, qual a porcentagem dos que recebem cuidado pastoral como este que nós falamos? Só escreve aí de 0 a 100% dos pastores que você conhece. Escreve um número que você entende, que é a sua realidade, né? Dos que a irmã conhece. Pode ser metodista, pode não ser. Qual é esse número? Alguém colocou? Pode nos ajudar falando o seu número? Sim, correto? Meu é baixo, 10%. Sim. Alguém tem um número maior, menor? Menor? Quantos por cento, irmão? 0% dos que você conhece. 3%. Cada um por si, Deus. Uau! Então é quase 0%. 3%. De cada 100, de cada 10, tem 0,3. Alguém mais?
que buscam isso. Ainda que tenha que ter essa proatividade, né? Todo pastor tem que ser proativo. Porque eu não fui para o pastoreio de pastores, irmão, só por causa desse mal que eu compartilhei com vocês. Eu fui por causa da solidão. Os irmãos sabem, nós fomos pioneiros lá em plantar a Igreja Metodista Livre em Cuiabá. Então houve uma época que eu era o único pastor metodista livre em Cuiabá, distante 2.000 quilômetros do próximo pastor metodista livre. Estão entendendo? Então eu tinha uma solidão. Eu não ficava reclamando para o meu superintendente. Ainda que ele ia lá bem, ia em média 1 a 2 vezes por ano. O pastor Dorivaldo, que foi o meu primeiro superintendente, ele ia em Cuiabá, né? Como até hoje o bispo vai, né? E a gente tem um excelente relacionamento. Eu venho mais aqui do que ele vai, porque eu sou proativo, eu entendo assim, não é? Que quem precisa sou eu. Então, nessa necessidade, eu fiquei lá reclamando: os pastores metodistas não vêm me visitar aqui em Cuiabá. Meu Deus, eu estou aqui morrendo, eles não me vêm ver. Não, eu fui procurar os colegas da cidade. E aí encontrei um metodista wesleyano, que é meu amigo até hoje, amicíssimo, pois ele veio aqui para Campos do Jordão, fui visitá-lo, fiquei na casa dele. Depois ele veio aqui para Guarulhos, aqui no seminário metodista wesleyano que tem aqui por perto, não sei onde é. Fui visitá-lo, dei aula para os seminaristas dele lá, né? Agora ele está aqui no interior de Minas, pastoreando novamente, pastor José Sotero, meu amigo de coração. Sabe de quando? Dessa época. Aí encontrei um presbiteriano, e nós começamos a andar juntos. Aí trouxemos as ferramentas juntos. Percentual, para terminar? 20%. Né? Pastor Nilson já tem um relacionamento com pastores que, de alguma maneira, estão recebendo cuidado. Não é? Maurinho? Eu acho que a gente, quando recebe uma visita ou outro bispo, outro superintendente, a gente fica focado mais nos problemas da igreja, das necessidades financeiras da igreja, né? Mas nunca a gente se abre em nível pessoal, né? Tempo com o nosso presidente do bispo para falar da vida pessoal da gente. É verdade. E é o seu caso. Então, nós também não procuramos essa ajuda. Então, creio que a parcela de culpa é uma porcentagem grande nossa. Nossa mesmo. É nossa, né? Seguindo aqui um pouco, e quanto aos cônjuges, qual seria essa porcentagem? Que é a pergunta número 3 aí da sua apostila. Bem, minha mãe. Por sinal, eu quero parabenizar os pastores, superintendentes que trouxeram seus cônjuges hoje aqui. Parabéns mesmo. Vocês estão, de alguma forma, estendendo o cuidado, estão buscando que elas também recebam algo que vocês estão recebendo. Porque as nossas esposas recebem menos do que a gente recebe. Então, possivelmente o percentual é menor do que dos pastores. E o que o pastor perde quando não é cuidado e pastoreado? Alguém pode me falar rapidinho, um bate-bola? O que ele perde? Pode perder o rebanho, é verdade. Perde a alma. Perde a fé. Perde as referências, né? Fica perdido. Perde o ânimo, o encorajamento, né? Perde a saúde. Vamos perdendo a saúde, tanto física quanto emocional e espiritual, né? Então vamos ver algumas coisas que ele perde. Primeiro, o pastor sofre. Esse sofrimento ocorre por ele não ter o meio de ser o que realmente é, de abrir-se, de expressar suas dores e dificuldades. Ele não cresce como deveria, porque não há ninguém que o ajude a superar os pontos fracos. Esgota-se facilmente, sempre dando e nunca recebendo. Então, o ministério pastoral, que deveria ser uma das coisas mais realizadoras deste planeta, talvez a mais realizadora, para mim é a posição mais privilegiada da face da terra, acaba sendo um sofrimento, acaba sendo um peso, acaba sendo algo que desgasta. Mas não é a questão da pessoa estar mais com uma posição de personagem do que de pessoa. Nós temos que ser sempre uma personagem espiritual.
exato. É uma dicotomia, né? Você vê uma esquizofrenia. A esquizofrenia, irmão, é dupla personalidade. Só isso. Tem pastores que são assim. Ele é uma personalidade lá no púlpito, ele é uma outra fora dali. Então, essa é uma doença? Sim. Eu sei que a gente pega também uma coisa muito importante, que é a continuidade da família sacerdotal. Os nossos filhos veem o que a gente passa no ministério, não tem coragem de ir para o pastoreio da igreja. Eu vejo pelo meu filho, eu tenho que ter um chamado ministerial, mas ele não tem coragem. Eu quero passar para você que é pastor. Nós vamos chegar já aí, Amaury, na sua apostila, lá no item 7, podemos dizer o seguinte: seu cônjuge sofre. Você pode preencher esse espaço que está em branco, não é? O cônjuge sofre. Toda pessoa que tem um chamado para esse ministério, se for honesta, vai admitir que facilmente deixa o ministério tornar-se prioridade acima de seu cônjuge. Muitos brincam dizendo que o pastor tem duas mulheres, a igreja e a esposa, competindo uma com a outra, e quase sempre a igreja ganhando. Aí a esposa vai ficando cada vez mais solitária, cada vez mais angustiada, cada vez mais sem cuidado. Quem mais sofre aqui? Os filhos sofrem, não é? Nós vemos que quantas vezes os filhos dos pastores querem ser qualquer coisa, menos pastor, mesmo que sintam um chamado para o ministério. Geralmente tem em mente ser outro tipo de ministro, ou pelo menos não ser um pastor como o pai, que é isso que o pastor Amaury estava nos dizendo agora. Irmãos, eu tenho visto o seguinte, eu acho que isso aqui eu não tenho filhos, então às vezes eu fico até com dificuldade de falar, mas eu tenho olhado e visto e observado que os pastores que têm alegria no seu ministério, têm energia, praticam essa forma de pastoreio, mentoria, de cuidado, seus filhos entram para o ministério, seus filhos têm ministérios às vezes maiores do que seus pais. Já repararam isso? E o contrário também. Quando é esse peso, essa angústia, o pastor não tem essa alegria, os filhos vão cada vez se distanciando e nem crentes ficam, muito menos se tornam pastores. Isso é muito sério mesmo. Eu sempre tive essa proatividade de buscar a ajuda de Deus, né, pela sua infinita misericórdia, sempre que o professor falei que vocês estivessem próximos de mim. Eu me senti mais sozinho quando eu vim aqui para Guarulhos, né, e Deus me colocou um colega que estava numa situação difícil, a esposa tinha fugido com um veículo da igreja e ele estava desavorado. E aí ele encontrou apoio de mim e eu, consequentemente, dele. Sim. E é interessante que era sempre quando ele estava passando por alguma dificuldade, principalmente no relacionamento com a Silvana, que ele aparecia. Ele ficava feliz porque ele ficava morto, só a Silvana foi fazer. A gente ministrava na vida dele e ele ministrava na nossa. Verdade. Aí depois disso o pastor Manuel Roberto, que estava nos Estados Unidos, voltou, e o pastor Manuel Roberto era o tipo pai, discípulo, então ele esteve muito próximo de mim. E isso veio refletindo depois, a partir daí, eu aprendi a continuar buscando, mas também a procurar ajudar quem tivesse à disposição. E aí meus filhos, os dois meninos, já falam de ser pastores, tem claro, clara consciência de chamar, o outro fala, acho que eu vou ser pastor. Né? Sem talvez ter essa consciência. Sua filha estava aqui no louvor, né? Ele estava ministrando, ela falou assim, eu não vejo problema nenhum de ser esposa do pastor. Então, graças a Deus, os três, né, têm esse tipo de... Então isso mostra, né, essa busca de saúde, mostra esse desejo de estar vivenciando isso. Quem mais sofre? Os líderes da igreja sofrem, não é? No item 4. Eles não recebem o cuidado pastoral para as suas vidas, porque o pastor não sabe como estender o que nunca recebeu. Não é? Às vezes eu pergunto, pastor, você senta com seus líderes? Mas sentar para quê? É para pastoreá-los. Mas eu não sei como fazer uma reunião. Eu sento lá e eu não sei o que fazer. Por quê? Porque ele nunca recebeu, ele nunca sentou, ele nunca foi, né, discipulado, ele nunca foi mentoreado, aí não sabe como fazer. Ele está sofrendo, né? A gente fala, é culpa dele? Não, é assim
que vem acontecendo. E às vezes a gente acha que, como foi assim, assim deve continuar a ser, não é? Nossos pastores antes de nós foram assim, por que a gente tem que mudar? Eles deram certo assim, então nós vamos continuar assim. Não, irmãos, podemos mudar, amém? Podemos mudar. Quem mais sofre? A igreja toda sofre, não é? Quando o pastor, seu cônjuge, seus filhos e os líderes da igreja sofrem, é impossível que a igreja também não sofra. Os membros da igreja, via de regra, veem o pastor como modelo de um crente maduro e procuram imitá-lo. Então vai descendo esse processo de sofrimento e a igreja toda vai murchando, a igreja toda vai definhando por causa da falta de saúde do seu pastor. E o mundo, sexto lugar, o mundo sofre. Jesus falou que o amor seria a marca que convenceria o mundo de que somos discípulos verdadeiros. O pastor e a igreja que tem as características acima não atrairão os descrentes conforme a vontade de Deus. Não tem um ambiente de amor, de unidade que atrai as pessoas àquela igreja, àquele ambiente. E em último lugar, Deus sofre. Ninguém sofre sem que Deus sofra também. Se nós pudéssemos enxergar o coração de Deus para com seus pastores, em muitos casos veríamos um coração quebrantado. Deus ama tanto a seus pastores que sente muito por eles não receberem amor e cuidado em suas vidas. Irmãos, eu creio que o coração de Deus muitas vezes está partido, olhando para os seus pastores, que Ele ama, que Ele chamou, que Ele vocacionou. E nós temos que buscar, resgatar, essa alegria, para que Deus também se alegre conosco, que nós sejamos parceiros de Deus, Deus em parceria conosco, andando juntos, recebendo e dando, ouvindo a Deus, e falando daquilo que ouvimos de Deus. E isso vai gerar alegria também no coração de Deus. Está tudo bem? Podemos continuar como estamos? Afinal de contas, temos funcionado assim por muitos anos. Precisamos mudar? É muito difícil mudar costumes, hábitos e mentalidades estabelecidas ao longo dos anos. Eu sei, irmãos. Eu sei que tem pastores aqui que têm 30 anos de ministério, 40. É difícil mudar. Eu sei que a coisa vai cristalizando, vai engessando dentro da gente. Aqui a gente tem dificuldade de mudança. Todo pastor tem dificuldade de mudança. Eu tenho. Mas eu tenho aprendido a quebrar essas mentalidades e essas resistências e abrir, não é? Estabelecido ao longo dos anos. O que você ou o seu pastor, se você não é pastor, precisaria fazer para passar a experimentar um pastoreio em sua vida? Eu quero que agora a gente se reúna em grupo de 2 ou 3 e a gente então responda essas perguntas. Vamos começar respondendo a perguntas do item 9 ao 11 da apostila. A resposta parece óbvia, mas a prática de vida de muitos pastores nega esse óbvio. Por quê? A 10, está tudo bem? Podemos continuar como estamos? Afinal de contas, temos funcionado assim por muitos anos? Precisamos mudar? E a 11, é muito difícil mudar costumes, hábitos e mentalidades estabelecidos ao longo dos anos. O que você precisaria fazer para passar a experimentar o pastoreio em sua vida? Com base nessas 3 perguntas, especialmente a 11, nós vamos ter um momento aqui, depois a gente volta para terminar, uns 10, 15 minutos. Reúna com 3 colegas, 3 homens, 3 mulheres, 3 homens, 3 mulheres, e compartilhe agora o que você já recebeu, o que nós já recebemos aqui. Compartilha baseado nessas perguntas. Se você quiser responder a 11, e aí, a hora que você fizer o trio, dá um tempinho para responder a 11, e aí discutam essas coisas. Então vai lá. O que você precisaria fazer para passar a experimentar um pastoreio em sua vida? Teve alguma resposta aí? Vencer o orgulho. Vencer o orgulho. Isso é forte. Precisamos vencer isso, irmãos. Romper a dificuldade, de confiar nas pessoas. Então nós vamos falar agora um pouco do como.
Nosso pastor estava perguntando ali, né, sobre isso aqui, como que é. A gente fala um pouco do como, mas isso aqui é a introdução de um seminário, de um treinamento que nós damos sobre treinamento sobre pastoreio de pastores, que é feito em 14 horas de ministração. Então essa é a introdução, são as 3 primeiras páginas dessa apostila, que aprofunda, tem estudos maravilhosos, tem tempo de processamento grande, que normalmente nós fazemos um retiro de 2 dias, com pastores e cônjuges, aonde aprofundamos isso tudo que nós estamos fazendo aqui, com muito mais tempo de conversa, muito mais tempo para processar isso. Então a proposta é a gente fazer essa introdução como estamos fazendo aqui, e depois superintendentes e pastores, entendendo a necessidade, promover esse encontro, promover esses 2 dias para esse treinamento, onde nós vamos experimentar processos de mentoria em trios, onde nós vamos praticar o pastoreio de pastores lá. Nós vamos ter um momento que nós fazemos uma demonstração de um tempo de qualidade de mentoria, tá? Então essa aqui é uma introdução, então não vamos tirar todas as dúvidas, nem conseguir sair daqui com uma prática favorável, mas pelo menos já entendendo que podemos nos encontrar. Então nesse momento nós vamos falar como fazer um grupo se tornar um grupo confiável, né? Todo grupo pode se tornar confiável, vai ter algumas ferramentas para isso, vou só citar algumas delas. Primeira ferramenta é fazer um pacto de sigilo entre o grupo. Aquilo que é falado ali, morre ali. Aí a pessoa, e se sair? O grupo confronta aquela pessoa, entendeu? E propõe para ela. Ou você continua no grupo e mantém o pacto, ou você não permanece mais no grupo. Então tem várias ferramentas de você trabalhar um grupo de maneira que ele se torne um grupo confiável, não é? E aí então vamos ganhando isso. Isso se torna até uma disciplina para o pastor, porque o pastor, ele é o lugar da confissão dos seus líderes e da igreja. Se ele não tem a disciplina do sigilo, esse pastor, ele está desonrando seus votos de ordenação. Então ele precisa ser tratado. Então esse grupo é uma forma de tratar um pastor que não consegue manter sigilo. Até aí ele já está sendo pastoreado. Vocês estão entendendo? Então esse grupo pequeno, ele é um lugar maravilhoso, porque ele nos trata, ele nos prepara, ele nos habilita para o melhor ministério. Mais 1 ou 2 só rapidinho, que você escreveu como dificuldade. Vencer a timidez. Vencer a timidez é um processo, né? O grupo vai te ajudando nisso, né? Talvez você vai ser o último a falar, né? Mas quando todo mundo falou, você se encorajou por estar ali, você vence, né? O medo da rejeição. Medo da rejeição é outro fator que às vezes nos trava, né? Nos deixa sem receber os benefícios disso. Submissão, né? Não querer se submeter uns aos outros. O que a Bíblia diz? Que nós lá em Efésios diz exatamente isso, né? Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Quer dizer, a sujeição é um mandamento, irmãos. Nós temos os mandamentos recíprocos, os mandamentos que vivemos. São 28 os mandamentos recíprocos. Um deles é a sujeição. Então, se eu não me submeto a um outro irmão, o corpo de Cristo, eu estou pecando. Eu estou contrário ao mandamento. Então essa é uma forma de eu desenvolver essa disciplina. Sim. Obrigado. Admitir que eu preciso. Eu tenho falado com vocês. Eu poderia hoje falar assim: Marinho, você já está 8, 10 anos em grupo de pastoreio e você ainda precisa de grupo de pastoreio? Eu preciso, irmãos. Por quê? Porque eu estou vulnerável às tentações. Todos estamos, né? Então eu preciso de proteção, eu preciso de prevenção, eu preciso desse cuidado, fora a parte, né, do desenvolvimento de vida e de ministério que eu recebo, né? Uma outra coisa, irmãos, que pega é a ausência de modelos. Eu não sei como fazer, eu nunca vi isso, eu nunca participei de um grupo. Essa ausência de modelos é um grande problema, que é o que a clínica corrige, que esse treinamento corrige. Ele te dá um modelo. Lá nós experimentamos, mostramos o modelo ao vivo, e você pratica isso por vários momentos desse modelo. Aí você sai de lá habilitado a ir para um grupo de pastoreio de pastores e cônjuges. Então a ausência de modelo é um fator terrível.
Por que nós fazemos o culto como a gente faz? Porque nós vimos esse modelo desde quando a gente foi para a igreja. Aí você vira pastor, coisa feia, né? Você torna-se pastor, aí você vai reproduzir o culto porque você viu, né? O modelo que você sempre praticou. Aí você vai em outro lugar, tem um culto diferente, você se assusta. Mas aí você se assusta de primeira, depois você vai ficando, vai falar, ai, que bonito esse culto. Aí você mudou. Por quê? Porque você está vendo uma coisa diferente. Nós estamos, essa ausência de modelo é um fator complicador. Então, caminhando aqui, como pastoreio de pastores pode funcionar. Então nós vamos dar essa pincelada para já te dar uma visão, te ajudar um pouco mais. O funcionamento do pastoreio de pastores. Como isso funciona? Então a formação de grupos. O MAP oferece e estimula grupos para pastoreio de pastores, pastoras e seus cônjuges. Desejamos que todo pastor esteja num grupo de pastoreio de pastores. Alguns preferem um ambiente descontraído e informal, outros preferem algo mais estruturado. Às vezes nós temos ambiente de pastoreio bem informal. Por exemplo, às vezes tem conselho de pastores na região, na cidade, principalmente no interior, que reúnem para um café da manhã mensal. Os pastores se reúnem, tomam um café da manhã, né? Compartilham uma palavra devocional, oram ali uns pelos outros. Não entra fumo, né? Não vai dentro. Mas aquele ambiente já é uma ajuda. Está ouvindo o pastor aqui? Posso citar o que você me falou, amado? Qual que é o seu nome? O Gerson. O Gerson estava falando ali, olha, eu vim de uma comunidade, eu era um pastor independente durante 6 anos, vivi lá e era sozinho, só tinha um pastor assim meio longe que me acompanhava, sofria terrivelmente. Vim para a Metodista. Aí ele falou assim, essa reunião que tem aqui, mensal, que a igreja metodista faz, para mim já é um paraíso. Vocês estão entendendo? Porque onde ele estava, se nós colocássemos uma escala de 0 a 10, era menos alguma coisa. Ele já veio para um ambiente onde já tem 3 ou 4 do que pode acontecer. Mas nós estamos falando de um nível que pode ir para 7, 8 ou 10. Vocês estão entendendo? Então, de repente, de onde ele estava, o que ele já conquistou de vir para o meio metodista livre, ter uma reunião mensal com os pastores e trocar essas ideias, louvar Deus, para ele já é o paraíso, foi a expressão que ele usou. Mas se ele soube, ou ele está sabendo agora, que tem algo bem melhor ainda, bem maior, que para os pastores que já vêm aqui no encontro mensal, desde que estavam no seminário lá como candidato ao ministério, às vezes acha que se encontra uma chatice. Meu Deus, tem que ir lá naquele encontro de novo, né? Encontrar com os pastores. Eu tenho que ir porque se eu não for, tem lista de chamada. Vou ter chamado lá na Coton, vou ter chamado, né? Minha destinação está correndo risco. Mas bem por obrigação, às vezes, que não deveria ser assim. Porque eu entendo que esse encontro já é uma coisa muito boa, é muito gostosa, né? Nós não temos essa quantidade de pastores, né? Nosso concílio é pequeno e esparramado ainda. Então nós temos em Cuiabá 6 pastores, 6 ou 7 pastores em Cuiabá. Nós temos mais 4 ou 5 lá em Goiás, 1.100 quilômetros de nós. E nós temos mais um em Sinop, a 500 quilômetros de nós. Então nós reunimos quinzenalmente nosso grupo de Cuiabá. Somos 6, 7, mas a esposa dá 8, 10. E é uma delícia. Vamos café junto, né? Fazemos o grupo de pastoreio de pastores entre nós a cada 2 semanas. E é uma bênção. Agora, estar com um grupo, né, de 50, 80, 100 pastores, há uma sinergia, né? Eu faço parte de algo maior. É alguma coisa já boa, mas Deus tem mais. Amém? Nós podemos, a partir daqui, irmos para as coisas ainda maiores, que é um grupo mais estruturado, com mais conteúdo. Então, caminhando, esses grupos se reúnem em 2 ritmos diferentes. Reuniões semanais, geralmente para os grupos que estão se iniciando. Eu tenho esse outro grupo, que é o grupo antigo, que eu participo desde quando eu era... Só tinha um pastor metodista ali, 2 pastores metodistas ali lá, que eu permaneço nele até hoje. E nós preferimos o ritmo semanal até hoje. Nós somos mais ou menos 10 pastores nesse grupo. Por quê? Nós gostamos desse ritmo semanal. Nós ganhamos mais, nós estudamos mais. O ritmo do concílio lá era mensal.
Então, para não traumatizar de imediato e trazer para semanal, nós estamos fazendo quinzenal. Mas nós queremos caminhar com ele para ser semanal. Talvez aqui em São Paulo a realidade seja outra, porque cada um vai ter que olhar a sua realidade. E reuniões quinzenais, quando o grupo geralmente já ganhou relacionamento. O encontro semanal é o ideal. Porém, o quinzenal é o mais normal. Alguém está me chamando aqui para o pastoreio de pastores. Pastor Ney, lá do concílio. Então, esse é o ritmo. O ritmo pode ser semanal ou quinzenal. Propósito dos grupos. Os propósitos dos grupos, nós temos 4 funções principais, que é o acróstico CAOS. Qual que é o acróstico? CAOS. Para o pastor sair do caos, né? É o que nós fazemos no pastoreio de pastores. Então esse acróstico, o primeiro dele está aí na sua apostila, cuidado pastoral de sua vida. O A, assessoria ministerial. Me ajudem. O O, ouvir a Deus juntos, tornando algo bem subjetivo, mais objetivo, encontrando soluções de Deus para as decisões difíceis. E o S, sequência de estudos sobre um tema em conjunto, crescendo intencional e profundamente, que é opcional. Por exemplo, se o grupo não tem tempo, não consegue estudar no livro junto, é uma opção. Tá? Se ele tem pouco tempo, mais importante é o cuidado pastoral, a assessoria ministerial e ouvir a Deus juntos. Caminhando mais um pouco, vejamos cada um destes com mais alguns detalhes. Isto pode acontecer de múltiplas formas, sejam informais ou mais formais. A seguir oferecemos 10 perguntas excelentes para o cuidado pastoral de sua vida, para a prestação de contas em grupos de 2 ou 3 pessoas. Ajuda se as pessoas são do mesmo sexo, para evitar intimidade neste contexto entre homens e mulheres. Se chegar a 4, pode-se dividir em 2 duplas, a fim de que cada um realmente tenha tempo de compartilhar dentro do espaço de 1 hora. Essas perguntas estão aí. A primeira é, quem pode ler para mim bem alto, por favor? Como está o seu relacionamento com Deus? Tempo devocional, oração, falou de Jesus para um não crente. Segunda. Sua identidade como homem ou mulher está firmada em Deus, preocupando-se demais com a opinião dos outros, com o seu rendimento ou falta do mesmo. Terceiro. Dê atenção apropriada para a sua família nesta semana. Se casar, como o seu amor para seu cônjuge? Se tiver filhos, para todo o seu amor? Quarto. Está sensível demais, amadurado, irado ou controlado por outra emoção? Deixou de perdoar alguém? 5. Você manteve integridade nos seus pensamentos? Deixou algum pensamento tomar conta? 6. Protegeu seu coração em relação ao sexo oposto? Evitou a pornografia? Manteve pensamentos Puros. 7. Você foi cuidadoso nas suas palavras? Falou a verdade na boa? Falou mal de alguém? Falou demais? Deveria haver falado com isso? 8. Você está desenvolvendo relacionamentos autênticos? Foi transparente com o grupo inteiro? 9. Ficou cobiçando ou insatisfeito em assuntos materiais, gastou mais do que devia, cedeu a algum vício. E 10. Acrescente sua vida, Sua própria pergunta. acrescente sua própria pergunta numa área onde Deus está trabalhando em sua vida. Qual dessas perguntas mais chama a sua atenção? Então, normalmente, a cada 2 semanas, nós fazemos essas perguntas para nós, no nosso grupo. Nós lemos essas perguntas, e aí, ao terminar de ler, cada um anota 1 ou 2,
que é a área que naquela semana, ou naquela quinzena, ou naquele mês, ele está tendo dificuldade, e aí nós compartilhamos isso. Nós compartilhamos, dependendo da profundidade do assunto ou da necessidade, isso vai se tornar um tema para uma mentoria. Eu vou falar agora que é o segundo momento, que é o tempo que a gente chama de mentoria pessoal, mentoria para a vida da pessoa. Algumas vezes, a gente ali só conversando, orando, estabelecendo conselhos, dicas, nós já nos tratamos. Então, este é um cuidado pastoral da sua vida. É uma espécie de pente fino que a gente passa, né? Não tem essa figura do pente fino que se usava para limpar a cabeça das crianças quando estavam com piolhos, né? Ainda se usa, né? É uma ferramenta ainda boa. Então, esta é uma ferramenta para passar na nossa alma, para saber se nós estamos cuidando de nós, ou se tem piolhos lá. E aí, esses piolhos nós vamos retirando nesse grupo. Então, nós fazemos as perguntas, procuramos ser íntegros nas respostas, procuramos ser verdadeiros, procuramos ser honestos e trabalhamos isso durante normalmente 1 hora no grupo, que é o tempo de cuidado pastoral. Então, por exemplo, uma semana nós lemos o livro, discutimos o livro, 45 minutos, 1 hora, e a última hora para o cuidado pastoral da sua vida. Usamos as perguntas. Esqueci de trazer, nós temos ela em marca-texto, muito legal, bem feita em gráfica, para você ter dentro da sua Bíblia, dentro dos seus livros. A gente tem. Eu agora tenho o iPad, né? Eu tenho aqui no tablet mais prático, as coisas vão mudando, mas tem lá em forma de marca-texto para você andar com ela. Então a gente vai para o grupo, cada um já tem a lista, e a gente lê todas elas e marca. Outras vezes nós fazemos a dinâmica assim: lemos uma pergunta, todo mundo responde. Lemos a segunda pergunta, todo mundo responde. Lemos a terceira pergunta, todo mundo. Aí a gente vai trabalhando em conjunto cada uma dessas perguntas nas áreas das nossas vidas. Essas perguntas te ameaçam? Pensa sobre isso. Você está entendendo? Não deveriam. São coisas normais da nossa vida, do nosso dia a dia, que estamos enfrentando cotidianamente. Né? Então nós deveríamos nos abrir para isso. A segunda coisa que nós fazemos é a assessoria ou mentoria ministerial. Então a assessoria acontece através de um trio, onde a cada encontro, cada um exerce um desses 3 papéis: o mentoriado, o mentor e o observador. Mentoriado, mentor e observador, que comenta ao final dos processos os pontos fortes e 1 ou 2 que podem ser melhorados por parte do mentor. Nós aprofundaremos isso no treinamento de pastoreio de pastores. Nós usamos um acróstico, esse acróstico é chamado AROA, tá? É um acróstico chamado AROA, onde nós estabelecemos um alvo a ser alcançado, trabalhamos a realidade dessa pessoa, fazemos uma tempestade de ideias com as opções para esse alvo ser alcançado e estabelecemos um plano de ação aonde essa pessoa então vai trabalhar esse plano de ação. Deixa eu dar um exemplo rápido para vocês. Por exemplo, nós estamos lá no nosso grupo, no nosso trio, e aí surge uma necessidade de um pastor que ele não, a área que ele está precisando ser mentoreado é do relacionamento conjugal quanto a tempo, né? Qualidade de tempo e tempo para a esposa. Ele está num ativismo ministerial, ele está com muita coisa acontecendo, ele está vibrando com isso, mas a esposa está reclamando porque não está tendo tempo adequado. Então qual o alvo dele? Meu alvo, até o final dessa mentoria, né, é sair daqui com uma profunda convicção e com opções práticas de como melhorar o meu tempo de qualidade com a minha esposa. Então ele estabeleceu um alvo. O alvo dele é isso: melhorar o meu tempo com a minha esposa. Aí escreve o alvo, todos escrevem o alvo. Aí nós vamos filtrar a realidade. A realidade é: o que você já fez? Como que você viveu essa realidade? Desde que você casou, você já teve tempos melhores? Quando você teve tempo, o que você fez? Então aí nós vamos trabalhando com a pessoa essa realidade dele, tanto
do passado quanto do presente, quais os desafios que ele enfrenta, se ele já compartilhou isso com alguém. Então tem um guia, tem todas as perguntas, tem todas as ajudas que nesse treinamento você recebe de como fazer boas perguntas do alvo, de como fazer boas perguntas para a realidade. E aí tem as opções. Aí o trio para por um tempo, ora, ouve a Deus e escreve opções. Olha, você vai separar uma manhã da semana exclusivamente para sua esposa. Você vai fazer o seu devocional que você faz sozinho, você vai fazer então com a sua esposa. E aí vai surgir, normalmente a pessoa chega sem nenhuma opção. E ali nasce 8, 10 opções para ela. Invariavelmente é isso que acontece. E aí nós vamos para a ação. Qual que é o plano? Escolha 2 ou 3 dessas opções, que são realmente as que estão fortes no seu coração, e você então vai ter um prazo para colocar em prática. Então essa aqui você vai ter 20 dias, 30 dias, 3 meses, e aí ele escreve isso. No próximo encontro, daí uma semana ou 2 semanas, o trio vai perguntar o que você está fazendo com aquelas opções que você recebeu e com aquele plano de ação que foi dado a você. Aí ele tem que prestar conta daquilo. E pelo fato de ele ter que prestar conta, ele tem que colocar em ação. É ou não é? Então, aí ele vai mudando. Irmãos, minha vida tem sido mudada por causa dessas coisas. Práticas que antes eram nocivas, eu estava enfrentando dificuldade. Eu estou estudando uma área. Você pode ter uma área que você quer crescer na pregação, na habilidade ministerial, ou você quer crescer na saúde física, ou você quer crescer em qualquer área. Então, no segundo momento, por exemplo, eu disse que num dia, por exemplo, você estuda um livro e faz cuidado pastoral. Na outra semana, estuda um livro e faz mentoria. Um colega é mentoriado por vez. Aí, a cada 2 semanas, um colega tem o seu tempo para ser mentoriado, onde ele vai colocar o alvo que ele quer e o trio vai ajudá-lo a alcançar o alvo através desse processo simples, alvo, realidade, opções e ação. Isso tudo feito banhado com oração, com dependência de Deus e dependência do Espírito Santo. Nós temos também a terceira coisa, que é ouvir a Deus junto com outros colegas. Então, tendo definido uma área na qual o grupo ou o membro dele precisa ouvir a Deus, o grupo pode entrar no período de silêncio para ouvir ao Senhor, 2 a 5 minutos. Se estiver fazendo isso a favor de uma pessoa, ela pode ficar sentada onde está, como também existe a opção de que o grupo interceda com imposição de mãos. Às vezes, já aconteceu muitas vezes, o colega chega, ele tem uma decisão importante. Por exemplo, ele está tendo um convite para sair da igreja, para ir para uma outra igreja. E ele quer ouvir a Deus, ele está confuso. Então, às vezes, não é uma mentoria necessariamente. Às vezes é parar e buscar de Deus, ouvir a Deus junto com o colega. É um problema emergencial, uma decisão que ele tem que tomar, uma encruzilhada que ele tem que decidir. Então, naquele dia, a gente para dar atenção e junto com o colega buscarmos de Deus. Às vezes é uma passagem bíblica, é uma orientação, uma experiência que você já viveu e vai acrescentar na vida daquele colega. Então essa é a terceira dinâmica, ouvir a Deus junto com o colega. E a quarta, nós já falamos aqui, que é estudar um assunto juntos. Então vamos repetir: o caos, cuidado pastoral, assessoria ministerial, ouvir a Deus juntos e sequência de estudos. Gravaram isso? Não. Então vamos de novo: cuidado pastoral, assessoria ministerial, ouvir a Deus juntos, sequência de estudos. Então, estas são as coisas que nós fazemos no pastoreio. Então, além dessas reuniões, nós temos outras atividades, que são os encontros individualizados. Então, o facilitador deve reunir-se individualmente com cada membro do seu grupo ou casal. O pastoreio do grupo tende a ser mais coletivo do que individual, necessitando de encontros extra-grupo com cada pastor para suprir as suas necessidades. Então, às vezes, o que acontece? Nós não temos líder do grupo, nós temos facilitador do grupo. Então, o facilitador do grupo, ele é essa pessoa que faz ligação. Ele percebe uma coisa ali mais pessoal, que a pessoa está tendo dificuldade, não está avançando no grupo, ele faz uma visita, ele chama o colega, ele faz um trabalho mais
individualizado com os colegas. Então tem encontros também individualizados que nós fazemos no grupo de pastoreio de pastores. Esses encontros têm esses alvos, que é promover comunhão entre os pastores envolvidos, mobilizar pastores que desejam conhecer. São chamados encontros de renovo. Então nós temos encontros também que fazemos, às vezes, a cada 2, 3 meses. Nosso grupo lá faz um café bem gostoso e convida pastores da cidade para ir lá. Eles vão, e aí nós gastamos 1 hora apresentando, por exemplo, aquele primeiro PowerPoint e falando sobre o pastoreio de pastores da necessidade, para que novos pastores também se agreguem ao grupo. Então a gente está sempre fazendo esse tipo de trabalho. Existem também outros eventos, né, que são os encontros de capacitação. Nós temos vários treinamentos na área de discipulado, de grupos familiares, grupos pequenos, equipes de ministério, formação de equipe pastoral, visão da igreja saudável. Nós temos vários treinamentos que o MAC oferece, mais ou menos, nós temos uma grade de mais ou menos 15 treinamentos que oferecemos, não só para a saúde do pastor, para a formação da sua equipe pastoral, como para a saúde da igreja e para os ministérios da igreja. Então, quem começa a andar, né, dentro do pastoreio do MAC, acaba tendo acesso a essas ferramentas e a esse material, ajudando ele também na capacitação ministerial, que é uma extensão do pastoreio de pastores, né? A pergunta é: como que eu posso entrar, né? Qual a porta de entrada para o pastoreio? Eu já disse, porta 1, nós chamamos de clínica de mentoria de pastores e líderes, que é o treinamento de como fazer o pastoreio de pastores. Esta clínica começa numa quarta-feira às 14 horas e encerra-se na sexta-feira às 14 horas, ou no retiro de 48 horas em outros dias da semana. Então cada grupo, cada pastor vai escolher o ritmo, quando vão fazer isso, né? Quem desejar realizar uma clínica é só convidar no mínimo 20 pastores de seu concílio ou de sua cidade, e o MAC realiza essa clínica, oferece esse treinamento com treinadores já capacitados, treinados para isso. Eu sou um desses treinadores que ministro a clínica. Normalmente nós sempre ministramos em 2 a clínica como um trabalho de equipe, né? A 2 é o encontro de renovo e introdução, que eu já falei, né, quando a gente se reúne e traz colegas, quando os pastoreios dos grupos já existem. E o 3, encontros facilitadores de comunhão, é onde a gente faz também o café da manhã. Você pode estar encontrando também um pouco mais de informação nesse site aqui, ó. Anote aí, por favor, pastoreiopastores.org. Esse site, ele oferece uma agenda de treinamento, uma agenda de capacitação, e oferece bastante material lá sobre pastoreio de pastores. É o site oficial do MAC. Você pode entrar e dar uma navegada lá. Ok, irmãos? O almoço está pronto? Pronto? Então, nós vamos deixar essa introdução com vocês, né? Bispos, superintendentes estão aqui, aí eles, junto com vocês, junto com os pastores, darão continuidade quanto a isso, quanto a estabelecer um treinamento, estabelecer essa introdução. Eu agradeço ao bispo, aos superintendentes, por essa oportunidade de estar aqui. Me sinto muito feliz, me sinto alegre, abençoado de alguma maneira estar contribuindo com os irmãos, contribuindo com a Igreja Metodista Livre, que eu amo e tenho servido a Deus nela com empenho, gratidão e alegria. Então, que Deus abençoe a todos. Foi um privilégio estar com vocês. Muito obrigado, Marinho, mandou muito bem. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma frase que ficou bem guardada no meu coração, de tantas coisas boas que ouvimos hoje, é que confessamos pecados a Deus para sermos perdoados e uns aos outros para sermos curados. Nós precisamos ser não apenas perdoados, mas também curados, né? E os grupos e as classes servem para isso, porque a santidade não é uma caminhada solitária, a vida cristã não é uma caminhada solitária. Nós, de fato, pertencemos uns aos outros, nós precisamos uns dos outros, precisamos
e devemos buscar ajuda. Isso não é algo que se possa impor sobre você. Ainda que a gente tivesse, digamos, autoridade para isso, não faria bem nenhum a você se você não tivesse a consciência, não tivesse a abertura de coração, reconhecendo: eu preciso. Então nós buscamos e devemos buscar a mentoria, sermos pastoreados, um grupo pequeno de confiança. Eu tenho isso na minha vida.